Muito bem, este é o Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura na TV e também estamos na internet no site futura.org.br/Conexão Futura, que está aí na sua tela, para você acompanhar as nossas novidades e saber tudo aí sobre nossas redes sociais também e assistir os programas quantas vezes quiser. E há 50 anos era criado o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Considerado uma das maiores conquistas dos trabalhadores brasileiros, o FGTS funciona como uma poupança. Mensalmente, o empregador deposita em nome do empregado um valor referente a 8% da remuneração do trabalhador, sem descontar do salário. Mas muita dúvida ainda surge sobre o FGTS. Por exemplo, em que casos o trabalhador pode sacar aí esse fundo de garantia? Então, quem fala mais com a gente sobre esse assunto é a Patrícia Garcia, que está ao meu lado, professora de Direito Trabalhista e Previdenciário do IBMEC Rio de Janeiro. Bem-vinda, Patrícia. Tudo bem com você? Tudo bem. Bom, a gente já falava aqui, acabei de mencionar a importância, né, do FGTS e, de fato, foi um grande avanço aí para as conquistas do direito do trabalhador. Muita gente conta com esse dinheiro aí ao longo do tempo de trabalho, né? Essa história é até curiosa, porque o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, quando ele foi pensado, ele era uma opção para a estabilidade. Então, quer dizer, no mercado privado, a gente hoje nem conta mais com isso, né? Mas houve uma época que o trabalhador ele tinha a possibilidade de ter uma garantia de emprego se ele conseguisse ficar cerca de 10 anos na empresa ou mais. Então, né, exatamente em setembro, dia 13 de setembro de 66, né, ditadura militar, foi criado, mas claro, já havia uma pressão em torno disso, foi criado um regime opcional, que é o regime opcional do FGTS, ou seja, você trocava aquela garantia de emprego, naquele momento, por uma garantia de uma indenização proporcional à tua fidelização ao empregador. Então, assim, no primeiro momento, nem foi tomado como uma conquista, foi uma perda, na realidade, né? Porque a gente perdeu a garantia do emprego Só que, com o passar do tempo, a gente introjetou ele na nossa cultura e ele se transformou realmente num valor tão significativo para o trabalhador, né? Uma espécie de poupança forçada, que hoje a gente vê realmente como uma garantia, né? Sem dúvida, e muita gente pode utilizar e utiliza aí o FGTS para algumas situações específicas, né? Não é fácil ter acesso a esse dinheiro, na verdade você pode trabalhar por muito tempo aí com carteira assinada numa empresa, ter essa poupança depositada, como a gente falou aí, mensalmente pela empresa nessa sua conta, mas não é tão fácil assim você poder ter acesso. Então, quais os casos mais comuns, Patrícia, que as pessoas têm acesso ao dinheiro do FGTS? Então, os mais comuns, e inclusive o próprio Estado, ele veio ampliando, né, políticas públicas nesse sentido, para financiamento, né, de habitação própria. Então, para comprar casa, apartamento próprio. Isso. Ou, então, em situações em que você já está um período sem uma renda fixa, você saiu do mercado de trabalho, você já está há cerca de 2 anos ou mais nessa situação, então você pode retirar. Outras situações onde você tem, né, extinção do estabelecimento, força maior, culpa recíproca, são casos mais específicos. E também quando a pessoa tem algumas doenças já consideradas doenças mais gravosas, né? A própria lei, ela determina a neoplasia maligna, que é o câncer, né, no caso, e a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é o HIV, mas também ela abre a possibilidade para outras doenças em estado terminal, né? Então a gente diz que há um uso aí um pouco mais ampliado nesse sentido, até porque essas doenças, elas exigem, né, elas têm um custo alto para você fazer tratamento, recuperação. Então esses são os casos mais, diríamos, usuais. Eu mencionei aqui quem tem um trabalho de carteira assinada, que normalmente é quem recebe o FGTS, né, o padrão funcionário CLT, né? Então, alguém mais pode receber o FGTS? Qual o tipo de convênio que você pode receber? Então, na nossa lista, claro, estão os empregados, só que não necessariamente aquele empregado que é o empregado seletista, que a gente conhece, mas naquele modelinho formal. A gente tem também o trabalhador avulso, que é empregado seletista também, mas é do setor portuário. Então, ele tem, né, algumas características especiais. A gente tem a empregada doméstica, que é um caso à parte, até porque o valor que tem que ser recolhido para a doméstica não é o de 8%, é diferente, tem uma razão. Posso até te explicar já já o porquê. Temos também o trabalhador temporário, que é aquela pessoa que trabalha normalmente para substituir alguém, um aumento de produção. E temos ainda o trabalhador rural,
mas é o trabalhador rural com o vínculo empregatício. Então, assim, todos esses têm uma legislação especial, mas eles também são considerados empregados. Então, se você tem autonomia, você não entra dentro dessa lógica, né, que permite tanto o recolhimento quanto o saque. Então, por que a empregada doméstica tem uma lei diferente para ela? Então, a doméstica, até a emenda constitucional, o direito ao fundo de garantia era um direito facultativo. Então, o empregador, ele decidia, né, em comum acordo com a empregada, se faria o recolhimento, se não faria, como seria. Com a emenda constitucional, passou a ser obrigatório, porque foi alterado, né, o artigo 7º da Constituição. Então, ela passou, entre outros direitos, a ter também esse recolhimento FGTS. Só que uma coisa é o recolhimento, né, de 8% sobre o valor do teu salário. E outra é uma multa rescisória quando você manda embora um trabalhador sem que haja motivo para isso. Então, a empregada doméstica, ela não entra nessa lógica da multa rescisória, porque normalmente quem consegue, quem tem capacidade econômica para, né, arcar com uma multa rescisória, que é 40% sobre o que já depositou, o montante todo, é uma empresa, é alguém que, né, exerce uma atividade econômica, que não é o caso do empregador doméstico. Então, o que foi feito? Para a empregada doméstica, a alíquota é de 13,2%. Não, desculpa, 11,2%. E aí, além dos 8%, você tem aí um 3,2%, que no somatório cobre a multa dos 40% que não vai ser feita, entendeu? Então, independente se a empregada doméstica ela é mandada embora com motivo ou sem motivo, se ela consegue resgatar o fundo de garantia, já vem com esse valor acrescido. Então, o valor para a empregada doméstica é maior. Bom, a gente tem aí uma série de dúvidas que a população volta e meia recorre, né? Na verdade, tenta buscar aí as respostas, nem sempre tem tão fácil, mas tem a internet como um apoio, né? Então vamos aproveitar e mostrar aqui primeiramente o site do FGTS, que tem várias dúvidas aqui, inclusive para tirar o extrato completo, aqui é só acessar fgts.gov.br, né, Patrícia? Esse é um site que está, de fato, muito fácil a serviço do trabalhador, né? Ele tem, inclusive, um link onde você pode responder as perguntas mais frequentes, que são as mais comuns mesmo. Qual documento eu tenho que levar para fazer a retirada do valor? Como que eu faço para ter o meu extrato? Se eu não estou recebendo em casa, né, qual é o mecanismo que eu devo utilizar? Então, ele explica tudo isso. Porque, na realidade, essa informação, ela tem que chegar fácil para o trabalhador. Ele tem que saber, efetivamente, se o empregador dele está recolhendo corretamente, né? E ele tem que saber também quanto que ele tem ali de volume, até para que ele possa verificar que uso que ele pode fazer, que melhor uso ele pode fazer, apesar de ele não poder sacar, né? Só naquelas condições especiais. Mas para poder se programar pra também, se programar, né? Exatamente. Assim como você confere aí o seu extrato de conta corrente, quanto você está gastando, quanto está sendo a remuneração da poupança ou de algum outro investimento, é bom saber e contar também aí com esse dinheiro que está lá guardado no seu FGTS. Agora vamos aqui também ao site da Caixa, que eu vou mostrar para você que tem um telefone com acesso à internet, um smartphone, está cada vez mais fácil você ter acesso a essas informações, inclusive do seu extrato. A Caixa que divulga, inclusive, um aplicativo para você que quer saber um pouco mais aí sobre o seu FGTS, está aqui o extrato na mão e também aí está a tecnologia a favor, né? Na verdade, para tentar ajudar um pouco mais o trabalhador aí que não tem aquele tempo de entrar na fila do banco, de ir até uma agência da Caixa, porque na verdade a Caixa coordena, mas nem sempre todo mundo tem conta na Caixa Federal, né, Patrícia? Então, qual a importância de um aplicativo como esse também nesse sentido de facilitar o acesso à informação? Então, tanto o aplicativo quanto aquele 0800, né, que é o telefone que você entra em contato direto, você consegue não só tirar essas dúvidas, que são dúvidas mais corriqueiras, como você consegue já resolver algumas questões. De repente, se você tem uma pendência, não está recebendo extrato, tem que chegar de 2 em 2 meses, não está recebendo, atualiza lá teu endereço, comunica que não está recebendo, verifica, né, o que está ensejando. Vamos colocar os 0800 na tela aqui embaixo, para a gente poder também já tomar nota e poder tirar essas dúvidas. Então, pelo telefone ou pelo site da Caixa ou no aplicativo você consegue resolver? Consegue. Até melhor do que... Porque não é toda a agência da Caixa Econômica Federal que faz esse tipo de atendimento. São apenas aquelas agências que fazem atendimento para esse tipo de serviço ao cidadão, que eles chamam, que é PIS, PASEP, FGTS. Tá aí o número, então, Caixa Cidadão, que é 0800 726 0207.
E o telefone também, na verdade, para tirar as outras dúvidas, né, Patrícia? A gente estava falando aqui sobre o serviço prestado pela Caixa, tradicionalmente é a Caixa que recolhe, mas é possível também, se a pessoa é cliente de algum outro banco, fazer essa portabilidade, pegar os recursos do FGTS e colocar vinculados a um outro banco? Então, passou a ser. Por muito tempo, a única agência operadora era a Caixa Econômica. Mas primeiro por todo o volume que você tem que gerenciar. E também por uma série de questões de facilitação mesmo do uso, se permitiu já há algum tempo que se faça esse tipo, né, de transferência. Bom, e na verdade, só para a gente retomar aí, quem pode, em que casos, ter acesso a esse dinheiro? Aí tem muita dúvida sobre o caso de desligamento. A pessoa pede demissão, pode ter acesso, é só quando é demitido. Então, relembrando aí, em resumo, quem pode ter acesso ou quando ter acesso aos recursos do FGTS? Então, as situações mais comuns são quando você é mandado embora sem motivo, que a gente chama de rescisão sem justa causa, quando você fica 2 anos ou mais em inatividade, ou seja, fora do regime do FGTS, sem carteira assinada, quando você trabalha numa empresa que por algum motivo, né, tem a sua sede fechada ou extinção total do estabelecimento, quando você quer adquirir uma casa própria e você pode utilizar no total ou para amortizar financiamento, e algumas situações, né, onde você tem doenças de ordem mais grave, e aí você pode também até para custear o tratamento. Essas são as mais comuns. E no caso de morte de algum trabalhador que tinha uma conta com a FGTS, não sacou, a família tem direito a sacar esse dinheiro? Sim. A família tem direito. O ideal é que ela apresente o atestado de óbito, inclusive na Previdência Social, porque aí ela se habilita, no mesmo momento, também a requisitar o benefício previdenciário, que é outra coisa, né? Que seria a pensão por morte. E, ao mesmo tempo, com essa habilitação, você já consegue fazer aí, né, a retirada dos créditos trabalhistas, né, do que restou no momento do falecimento. Muito bem. Só uma última dúvida antes da gente encerrar, que é outra dúvida que sempre a gente ouve falar em contas ativas e inativas do FGTS. Como é que você pode fazer para não ficar com a sua conta inativa? Então, existem 2 procedimentos. Um procedimento é você ter o direito a retirar o residual, e isso é feito comumente, inclusive é uma das alternativas para você sacar o valor que está lá. E uma outra alternativa também muito comum é você vincular todas, porque aí vai somando, né? Os valores depositados pelo empregado anterior vão se somando ao do novo empregador, fica um único gerenciamento. Como é que você faz isso? É uma requisição na Caixa Econômica, né? Tem um Na verdade, se você teve, sei lá, 10 empregos ao longo da vida, para cada um teve uma conta separada. Isso. Na realidade, você não teve uma conta separada. A conta é uma conta só vinculada. A conta vinculada ao seu número do seu registro na Caixa. Ao seu número, só que o seu empregador é que tem identificação própria. Então, você pode tentar, né, fazer com que isso tudo seja aglutinado no único... Porque a Caixa tem como fazer a distinção. Porque é importante ela fazer essa distinção, porque o empregador só paga a multa sobre o que ele depositou. Mas você, quando vai mexer, pode retirar, né? Em algumas situações, integral. Muito bem, então. São muitas outras dúvidas, mas nosso tempo aqui tem que acabar, infelizmente, devido ao tempo da TV. Mas muito obrigado, então, Patrícia. É um prazer conversar com você. O prazer foi meu. Valeu. Não esqueça, você de casa, buscar as informações no site da Caixa, no site do FGTS. Você pode aí ter acesso ao seu extrato e muito mais. Tem endereço aí embaixo para você. E na próxima entrada do Conexão Futura, a gente volta aqui para falar sobre como o feminismo tem sido discutido dentro das escolas, qual tem sido a atuação das nossas estudantes na busca pela igualdade de gênero. A gente fala mais sobre esse assunto daqui a pouquinho, quando voltarmos com Conexão Futura. Até já!